Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Morrinho. Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje, nós vamos trabalhar com as aulas 35 e 36, que fecham a nossa frente 2 na apostila 2, sobre relações internacionais. Esse conteúdo de hoje, ele abre uma sequência de conteúdos que serão trabalhados nas apostilas 3 e 4 sobre geopolítica. E aí, como é um conteúdo introdutório, nós trabalharemos hoje o que são as ordens geopolíticas, que é o conceito de Estado-nação, bem como o funcionamento da Organização das Nações Unidas para compreender bem o sistema internacional, o sistema entre nações. Tudo bem? Acompanhe os próximos slides para ter esse conteúdo muito bem claro. Para abrirmos esse conteúdo sobre as relações internacionais, é super importante que a gente saiba contextualizar historicamente como se deram essas relações internacionais. Para isso, a gente faz uma periodização ao longo da história do que nós chamamos de ordens geopolíticas. E o que nós perceberemos nessas ordens geopolíticas? Que elas representam um determinado período histórico em que um conjunto de nações mantém uma relação de poder entre si. Podemos pensar num conjunto muito amplo de nações, como acontece no contexto mundial atual. Podemos pensar num contexto mais restrito de nações, como na primeira ordem mundial que a gente vai analisar, que a gente chama de ordem do imperialismo ou ordem da revolução industrial. O que é importante a gente estabelecer é que dentro dessa relação de poder que existe em um determinado período histórico, as relações envolvidas são relações de poder político, relações de poder econômico, relações de poder militar, relações de poder cultural, e que vão ser caracterizadas dentro de um contexto específico. Para facilitar o aprendizado dessas ordens geopolíticas, a gente separa 3 ordens geopolíticas importantes ao longo da nossa história recente. A primeira dessas ordens geopolíticas corresponde à ordem do imperialismo ou da revolução industrial. Uma ordem que é marcada do ponto de vista da periodização entre o contexto da revolução industrial, especificamente para quem está um pouquinho mais ligado em história, da segunda revolução industrial no século XIX, quando a industrialização alcança um patamar mais significativo do ponto de vista do espaço geográfico, até a Primeira Guerra Mundial, no ano de 1914. O que vai marcar muito esse período? A corrida imperialista entre as nações que começam a se industrializar. O domínio que os Estados Unidos vão implementar no continente americano com a doutrina Monroe, o domínio que os europeus vão exercer sobre o continente africano, cuja imagem aqui se destaca no processo de partilha da África na Conferência de Berlim, o domínio que os japoneses vão exercer no leste e no sudeste asiático por conta de sua industrialização. E que vai culminar esse fato, essa corrida imperialista, com esse grande conflito que marca o início do século XX, que é a Primeira Guerra Mundial. Quando a gente faz uma análise mais específica desta ordem mundial, a gente percebe que se trata de uma ordem multipolar. Por que multipolar? Porque neste contexto histórico haviam múltiplos polos de poder. Os países do continente europeu, os Estados Unidos e o Japão formavam esses múltiplos polos. Dentro da Europa, podemos destacar a força da França, do Reino Unido, da Rússia, mais tardiamente a força da Alemanha, que viria a se unificar, da Itália, que passaria também pelo mesmo processo. Normalmente, no campo da geopolítica, a gente deixa de lado uma análise mais aprofundada dessa ordem geopolítica. Por quê? Porque a história trabalha exaustivamente com essa temática. Para a geografia, restam, portanto, a análise de 2 outras ordens geopolíticas. A segunda, a mais famosa, a Ordem da Guerra Fria. Ordem da Guerra Fria, que há uma confusão do ponto de vista da periodização entre seu início e término. Eu coloquei aqui uma forma de periodizar, entre 1947 e 1991. Por que essas datas, Morrinho? 1947 é a data da doutrina Truman, onde a postura norte-americana contra o avanço soviético fica bastante evidente. Tem livros, tem professores e especialistas que trabalham com o início dessa ordem, o ano de 1945, que marca o final da Segunda Guerra Mundial e a emergência dos Estados Unidos e da União Soviética
como grandes potências políticas, econômicas e militares. O final desse período, eu coloco o ano de 1991. Por quê? Porque é o ano que a União Soviética chega ao seu final, que é o desmonte não só do bloco influenciado pela União Soviética, mas do próprio país União Soviética, que acaba se fragmentando em várias repúblicas independentes. Da mesma forma que existe alguma confusão do ponto de vista temporal do início desse período, também existe alguma confusão temporal do final desse período. Existem livros e teóricos que colocam o ano de 1989 como marco final desta ordem mundial. E por que o ano de 1989? Porque o grande símbolo deste período acaba ruindo, que a gente está falando aí do Muro de Berlim. Então, fiquem atentos a essa questão temporal. O que marca o período da Guerra Fria? Um conflito político, econômico, ideológico, tecnológico entre as potências emergentes da Segunda Guerra Mundial. De um lado, os Estados Unidos, representando o modelo capitalista, do outro lado, a União Soviética, representando aí o modelo socialista. Justamente por conta dessas duas forças, a gente fala que a ordem da Guerra Fria é marcada pela bipolaridade. Essa nós vamos começar a aprofundar logo no início do caderno 3. E para a gente fechar essas ordens geopolíticas, a gente olha agora para o que nós chamamos de nova ordem mundial. É interessante olhar para essa nomenclatura nova ordem mundial. Chamamos de nova ordem porque ela vem logo depois da Guerra Fria e trata-se de algo muito mais recente. Mas eu fico imaginando que não vai acontecer daqui 100, 200, 300 anos com essa nomenclatura. Quer dizer, será que ela vai ser tão nova assim? A nova ordem mundial, a gente coloca como o início dela o ano de 1991, justamente esse período posterior à Guerra Fria, esse novo rearranjo, né, das relações internacionais. O que a gente percebe dentro desse rearranjo? Uma relação de uni e multipolaridade ao mesmo tempo. Por que essa relação? Unipolaridade do ponto de vista principalmente militar, que a gente vai enxergar a hegemonia dos Estados Unidos, em que poucos países conseguem fazer algum tipo de frente do ponto de vista político-militar aos norte-americanos. Já do ponto de vista econômico, o que a gente percebe é uma multipolaridade, que os Estados Unidos, considerados aí os vencedores da Guerra Fria, acabam dividindo esse poderio econômico com regiões que prosperaram bastante durante o período da Guerra Fria. Estamos falando do caso da União Europeia e do Japão. Japão que divide a sua influência no continente asiático, na região da Bacia do Pacífico, com outra potência que vem emergindo muito forte, que no caso é a China. Então, quando a gente olha para esse mapa, a gente percebe essa multipolaridade, com a área de influência norte-americana, com a área de influência da Europa Ocidental, da União Europeia, e essa outra área de influência de Japão e China. Beleza? Essas duas últimas ordens mundiais estudaremos mais especificamente na sequência dos nossos conteúdos. A Revolução Industrial a gente deixa mais para a história trabalhar especificamente. Beleza? Tendo em vista essas ordens geopolíticas que mostram relações entre nações, acho importante agora a gente trabalhar o que é um Estado-nação, que é a base dessa relação internacional. A formação dos Estados-nação ocorre dentro da Europa no século XVI, o que nos mostra que essa é uma concepção relativamente recente dentro da nossa sociedade, ao longo de todo o período de existência da raça humana dentro do nosso planeta. O momento inicial de criação desse Estado moderno, no século XVI, coincide com a formação de Estados nacionais absolutistas dentro do continente europeu, marcados pelo autoritarismo, marcados pelo poder concentrado com a nobreza. Mas pouco a pouco esse Estado se moderniza e pouco a pouco a participação popular vai se tornando cada vez mais ampla dentro dessa instituição social. Para definirmos um Estado-nação, no entanto, é importante que a gente tenha conhecimento de 3 elementos fundamentais na sua existência. Antes de pensarmos nesses elementos fundamentais, vale lembrar que a Estado-nação é uma instituição social, ou seja, é uma entidade criada pela sociedade para o benefício da própria sociedade. E quais são esses 3 elementos fundamentais para garantir a existência de um Estado-nação? O primeiro desses elementos fundamentais é a existência de um território. Todo Estado-nação deve ter um território próprio.
Mas o que é esse território que compõe um Estado-nação? O território ele compõe uma parcela do espaço, o espaço natural, o espaço físico. E dentro desta parcela do espaço existe uma determinada relação de poder entre os seus componentes, entre os seus habitantes. Dentro desse território, é importante lembrar que o Estado, que o governo, que é a autoridade que existe perante toda a sociedade, ele exerce sua soberania, ele exerce o seu poder. Então, quando eu olho para essa imagem que eu tenho aqui ao lado, que mostra o que é o território brasileiro, dentro desse espaço que é o território brasileiro, existe uma relação de poder entre os vários membros da nossa sociedade. Ao mesmo tempo que existem relações de poder entre os membros da sociedade, que são reguladas através de códigos, de regras, de legislações, o governo, que é uma entidade selecionada pelos habitantes do Brasil, exerce o seu máximo poder. Dentro dessas fronteiras, não há maior poder do que o poder do governo brasileiro. Isso significa exercer sua soberania. Mas esse espaço físico ele tem limites. E é importante lembrar que os limites desse espaço físico se dão através de linhas imaginárias, que são naturais ou artificiais. Essas linhas imaginárias naturais ou artificiais acabam dando limite a esse poder do Estado dentro do seu território. Quando a gente fala de um limite natural, a gente está pensando na passagem de um rio, na existência de uma cadeia montanhosa, na existência de um vale, em uma determinada formação vegetal, em uma área litorânea. E se a gente pensa em limites artificiais, muitas vezes os limites artificiais são baseados em linhas de paralelos ou de meridianos, para facilitar, inclusive, a demarcação dessas linhas artificiais. Eu peço um cuidado interessante para vocês não confundirem a ideia de limite territorial com fronteira. Na maioria das vezes, coloquialmente, a gente acaba usando como expressões sinônimas, mas no final das contas a gente tem que perceber que não é. Quando a gente pensa, turma, na ideia de limite territorial, esse limite territorial que eu coloco aqui em vermelho para vocês, eu fiz um garranchinho, vou fazer aqui de novo, ó. Esse limite territorial que eu coloco aqui em vermelho para vocês, ele é um limite construído através de consenso entre Estados-nações. Quer dizer, não vou determinar sozinho o que é o limite do meu território. Eu preciso que os outros estados reconheçam o limite desse meu território. Enquanto que fronteira corresponde a uma faixa. Faixa essa que é determinada por cada estado, que normalmente cria regras específicas para a ocupação dessa faixa de fronteira. Normalmente, dentro dessa faixa de fronteira, não permite a compra de terras por estrangeiros. Normalmente, nessa faixa de fronteira, vamos pensar do outro lado, né? Dessa faixa de fronteira, normalmente há uma fiscalização maior sobre o controle, né? Uma fiscalização maior sobre a entrada e saída de produtos, sobre a entrada e saída de pessoas. Mas há uma situação interessante, que é inclusive o que esta imagem nos traz, da existência de cidades gêmeas, cidades que ficam em faixas de fronteiras, no entanto, em países diferentes. E aí a gente percebe que nessas cidades gêmeas há um fluxo muito intenso de pessoas, de mercadorias entre as mesmas. Há uma integração muito forte. Para pensar na grande extensão de fronteira terrestre que o Brasil possui, desde o Amapá até o estado do Rio Grande do Sul, nós temos diversas áreas fronteiriças com diversos países da América do Sul. Vale lembrar que a gente só não faz fronteira na América do Sul com o Equador e com o Chile. Uma dessas fronteiras mais famosas é a fronteira que a gente tem com o Paraguai, principalmente entre as cidades de Foz do Iguaçu e de Cidade do Leste. O intercâmbio de pessoas, o intercâmbio comercial realmente é muito forte nessa região. Beleza? Então, primeira condição fundamental para a existência de um Estado-nação é que ele tenha seu próprio território, que os seus limites sejam reconhecidos e respeitados internacionalmente.
vamos para a segunda condição fundamental, que é o exercício, da soberania. Quando a gente fala em soberania, a gente fala sobre a autonomia que cada um dos estados-nação possui em aplicar a sua legislação perante os demais estados que existem no nosso planeta. Pensando isso no caso brasileiro, dentro do nosso território, o poder máximo do ponto de vista da legislação é o respeito da Constituição brasileira promulgada no ano de 1988. Se há um respeito sobre essa legislação, significa que o Estado brasileiro é soberano dentro do seu território. Mas a gente pode pensar essa soberania na relação entre governo e sociedade, que seria a máxima autoridade do governo, representante do Estado brasileiro, perante não só o seu território, mas perante também a sua sociedade. A partir do momento que nós temos um governo eleito de maneira legítima, eleito de maneira direta pela sociedade, e que a sociedade confere a esse governo um poder de controlar as leis, de determinar essas leis e de fazer funcionar a economia, a sociedade, as relações políticas dentro do nosso território, significa que este governo desfruta também de soberania. O que é muito importante neste caso da soberania? A soberania, ela não é conquistada automaticamente. A soberania é uma construção dentro das relações internacionais. O meu Estado, ele garante a soberania perante o reconhecimento de outros Estados desta mesma soberania. Então, o que a gente consegue perceber nesse sentido? Muitas vezes a gente encontra agrupamentos sociais dentro de um certo território, e que esse agrupamento social deseja criar uma independência desse território, mas acaba não sendo soberano dentro desse território, pois a mesma não é aceito por outros estados-nação. Para trocar em miúdos essa situação, a gente pode pensar no caso dos curdos no Oriente Médio, dos palestinos na mesma região, onde muitas vezes dominam uma determinada parcela do espaço, mantêm relações sociais entre si, mas não há um reconhecimento de outras nações à soberania deste Estado-nação. A soberania de um Estado, tipicamente curdo, a soberania de um Estado palestino. Se bem que essa soberania de um Estado palestino, ela vem sendo conquistada nos últimos anos mediante acordos políticos nas relações internacionais. Uma vez que eu tenha território, uma vez que eu tenha soberania de um governo, de um Estado, dentro desse território, o terceiro elemento que a gente tem que olhar é a ocupação desse território por um determinado agrupamento social. É o que nós chamamos de nação, que se misturam as noções de povo e de etnia e que a gente vai acompanhar no próximo slide. O último elemento fundamental para a gente caracterizar um Estado-nação é a existência dentro desse Estado de uma nação. E o que seria essa nação? Uma nação, ela corresponde a um conjunto de pessoas. Uma nação, ela corresponde à existência de um povo. Mas nação e povo são sinônimos, Morrinho? Não. São características diferentes que marcam esses conceitos. O conceito de nação é mais abrangente do que o conceito de povo. O povo, ele é simplesmente um conjunto de pessoas que habitam um determinado território e fica sujeito a um conjunto de regras, a um conjunto de leis, ou seja, está sujeito a uma legislação. Mas para esse povo tornar-se uma nação, é preciso que esse povo compartilhe entre si alguns aspectos culturais, alguns valores culturais que são comuns, que façam com que os indivíduos pertencentes a esse povo criem entre si um sentimento de grupo, um sentimento unificador dos valores de sua identidade, que é o que nós chamamos de nacionalismo. Como que se dá a construção do nacionalismo? Se dá através de valores culturais, através da criação de símbolos nacionais, como uma bandeira, como um hino, um brasão, a identificação com as cores de um país, com a construção de história, com a construção de mitos, de heróis. E isso se dá muito no ambiente escolar. Portanto, há um processo de construção que é institucionalizado pelo Estado, que é oficializado pelo Estado. E quando isso não acontece no ambiente escolar,
A mídia pode contribuir para a divulgação dessas informações ou para a construção dessa identidade nacional. A própria transmissão hereditária dos pais para os seus filhos também pode contribuir para a construção desse ideário nacional. Quando eu tenho um povo submetido a esses mesmos valores culturais, eu tenho a construção do que nós chamamos de etnia. Então, ainda assim, eu não tenho o significado pleno de nação? Não. O significado pleno de nação, ele aparece quando este povo, quando esta etnia busca ao mesmo tempo a soberania dentro de uma certa parcela ou da totalidade de um determinado espaço. A partir desse momento, eu tenho de fato uma nação. Então vamos parar para pensar se existe de fato uma nação brasileira. E a resposta é sim. Porque nós temos, turma, uma sociedade agrupada dentro de um território. Esta sociedade compartilha entre si um sentimento de pertencimento de grupo que possui valores culturais comuns. E essa mesma sociedade busca ser soberana dentro do seu território. Essa soberania da sociedade brasileira, ela acaba sendo transmitida para o governo brasileiro conquistá-la perante não só a sua própria sociedade, mas também no reconhecimento das demais nações da soberania do Estado brasileiro. O que eu acho muito interessante desse emaranhado de conceitos que a gente tem trabalhado? Nem todos os estados que a gente conhece hoje em dia são, de fato, estados uniformemente étnicos. Nem todos os estados-nação são representados unicamente por uma nação. E em função disso, o que a gente percebe dentro desses estados multiétnicos ou multinacionais, se é assim que a gente pode falar, é que esses grupos que são minoritários e que almejam essa dominação territorial ou essa soberania, elas acabam gerando conflitos de caráter étnico ou conflitos de caráter nacionalista e que muitas vezes são conflitos de caráter separatista. Coisa que a gente vai aprofundar logo no início da apostila 3. Quando a gente olha para o caso espanhol, por exemplo, destaque para a região do País Basco, da Catalunha, onde bascos e catalães constituem-se em uma etnia diferente do povo espanhol e que, por conta dessa diferença étnica, buscam formar seus próprios territórios e almejam a sua soberania dentro desses seus espaços. Se isso hoje ocorre dentro da Espanha, algo semelhante já ocorreu e modificou o mapa do que nós chamávamos de antigamente de Iugoslávia. A Iugoslávia era formada por vários grupos étnicos que habitavam o sul da Europa. A construção da Iugoslávia se deu após a Primeira Guerra Mundial, com a fragmentação do Império Otomano, do Império Austro-Húngaro. Hoje, onde existia a Iugoslávia, existe a Sérvia, Montenegro, Croácia, Bósnia, Eslovênia, Macedônia do Norte. Quer dizer, veja quantas etnias estavam convivendo dentro de um mesmo espaço. E como essas etnias não conseguiam, de alguma forma, sua soberania plena dentro desse espaço. Por isso, a necessidade da emancipação, da independência, do separatismo. Vale lembrar que quando esse separatismo na Iugoslávia começou a acontecer, ele acabou acontecendo em meio a um grave conflito armado, envolvendo principalmente representantes da Sérvia contra os demais grupos separatistas. Beleza? Mas isso é papo também para a gente ter num próximo encontro. No mais, o que a gente pode buscar de características de um Estado moderno? Na separação do poder político em relação ao poder religioso, na separação do poder político em relação ao poder econômico, na existência de 3 poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário. A gente tem dentro de um Estado moderno a existência de uma Constituição que rege as regras para o bom funcionamento da sociedade, da economia, das instituições políticas. São elementos que muitas vezes passam em branco numa análise superficial. Mas se a gente faz uma análise mais aprofundada, a gente acaba percebendo os mesmos dentro desse estudo da geopolítica. Maravilha? O que nos cabe agora fazer para completarmos esse conteúdo? Buscar entender as relações entre nações. Será que existe alguma entidade que consiga se colocar acima dessas nações?
de fato ela existe, é a ONU, e é ela que a gente vai estudar a partir do próximo slide. Antes de falarmos da existência da ONU, temos que pensar na existência de um sistema internacional. E o que seria um sistema internacional? Seria um instrumento que pudesse organizar as relações entre os diversos Estados-nação. Mas, Morrinho, a existência de um sistema internacional acontece simplesmente a partir do momento em que a ONU é criada? Não. A gente pode falar na existência de um sistema internacional informal antes da criação da ONU. Em que se baseava esse sistema internacional informal? Com base nas relações de poder político, de poder econômico, de poder militar, em que não havia um código oficial para mediar essas relações de poder. Mas, de alguma forma, os países buscavam um entendimento entre si para criar uma espécie de sistema internacional. A ocorrência das duas grandes guerras mundiais no começo do século XX torna necessária a criação de um instrumento que esteja acima do poder dos Estados-nação, e esse instrumento em questão é a Organização das Nações Unidas. Logo, quando a gente olha para a origem desta organização internacional, essa organização ela surge em meio ao final deste grave conflito que aconteceu na primeira metade do século XX. Formalmente, ela é criada na Conferência de São Francisco, no mês de abril de 1945, ou seja, prestes a terminar o conflito no continente europeu, que ele se encerra em maio deste ano, e acaba sendo ratificada no dia 24 de outubro desse mesmo ano, Dia Internacional das Nações Unidas, em que são celebradas aí as relações entre as nações. Mas, deixando as curiosidades de lado, para que serve formalmente as Nações Unidas? Ela serve para mediar as relações de poder entre as nações. E quando ela é criada com o intuito de promover a paz mundial, justamente porque ela é criada num contexto após um grave conflito armado, onde milhares de pessoas acabaram sendo mortas ao redor do mundo por conta das diferenças culturais, dos objetivos políticos das nações envolvidas dentro desse conflito. Também é colocado dentro dos propósitos da existência da ONU a defesa dos direitos humanos. Ou seja, se a gente pensar que o nazifascismo, enquanto ideologia, foi muito forte durante a Segunda Guerra Mundial, ir no caminho contrário de promover a defesa dos direitos humanos faz super sentido para uma entidade como a ONU. E nessa mediação de poder que a ONU acaba realizando, ela também promove uma cooperação super interessante entre as várias nações em diversos temas específicos, seja da área política, seja da área econômica ou de áreas que sejam de interesse social. Para que isso possa funcionar, existem vários organismos dentro da ONU. Um primeiro e importante organismo que existe da entidade é a chefia dessa entidade. Chefia é essa que a gente chama de secretariado-geral. Esse secretário-geral, a figura que ocupa a liderança da ONU, é uma pessoa que é eleita dentro das Nações Unidas para cargos, turma, periódicos. Hoje, quem tem o comando dentro das Nações Unidas é um português, o Antônio Guterres. Kofi Annan já foi um importante secretário-geral da ONU, marcado aí pelos conflitos internacionais mediados por ele entre a década de 1990 e o começo dos anos 2000. A figura do Antônio Guterres tende a se tornar cada vez mais presente mediante a necessidade da ONU de mediar as relações que existem entre as diversas nações. Um segundo órgão importante que a gente vai encontrar dentro da ONU é a Assembleia Geral, localizada na cidade de Nova York, o que já indica o poderio norte-americano dentro dessa entidade. Quando a gente olha para a Assembleia Geral é um amplo organismo dentro das Nações Unidas. Normalmente se reúne uma vez por ano, e dentro dessa reunião que acontece na Assembleia Geral, todos os países membros das Nações Unidas têm participação, têm voz ativa. São 193 países membros que hoje a gente tem na ONU, e existem 2 estados que são observadores, o Vaticano e o Estado palestino. O que significa ser um estado observador? Pode participar do debate, mas nem sempre pode determinar escolhas dentro desse debate. Beleza? Dentro desse organismo,
temas diversos são debatidos, temas que são contemporâneos. Então, se a gente pensar na atualidade, a gente pode pensar na questão da epidemia de Covid, para um bom debate, na questão da promoção da saúde mundial, de uma cooperação em busca de uma melhor saúde mundial, na questão do terrorismo, na questão das migrações, na questão de armas químicas e biológicas, na questão do uso de energia nuclear, na questão do comércio internacional mais justo, na questão ambiental. Então, todos esses temas podem ser debatidos dentro da Assembleia Geral. São feitas resoluções com base nesses temas debatidos, mas essas resoluções elas não têm um poder de fato. Ou seja, se as nações não acatarem essas resoluções, não há problema algum. A ideia é que essas resoluções sejam construídas de forma consensual e, logicamente, sejam aplicadas, mas sem esse caráter, sem esse cumprimento obrigatório das resoluções. Além desses dois organismos, você pode observar aqui na imagem que existem vários organismos mais específicos. A gente pode pensar aqui, nos vários órgãos da ONU, no PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é ele quem compila os dados e divulga o relatório relacionado ao IDH. A Acnur, que é a agência, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é a agência da ONU para cuidar da temática dos refugiados. O Unicef, que é o órgão da ONU pensando nas crianças e adolescentes ao redor do mundo para fornecer boas condições de saúde, educação, lazer para a criançada, para a juventude. O PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que promove políticas ambientais, grandes conferências ambientais, como o Acordo de Paris, como o Protocolo de Quioto, que muito em breve a gente vai analisar. Existem outras agências especializadas, como a FAO, que é a entidade voltada à agricultura e à alimentação, a Unesco, voltada para a educação, ciência e cultura, Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio, dois recursos ou duas entidades voltadas a julgamentos de crimes internacionais, crimes contra a humanidade, os dois organismos sediados na Holanda, na cidade de Haia, e o Conselho Econômico e Social. Esse Conselho Econômico e Social é o que a gente vai encontrar o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, antigamente chamado também de BIRD. Ô Morrinho, mas e o Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança eu deixei para o próximo slide, porque de todos os organismos que existem na ONU, esse de fato é o que tem maior relevância e o que a gente precisa ter um conhecimento muito mais específico. Para fecharmos, então, o nosso conteúdo, vamos trabalhar um pouco mais com o Conselho de Segurança da ONU. Esse conselho, turma, representa, como eu disse a vocês, o organismo mais importante dentro da entidade, justamente porque ele vai ser o principal responsável pelo cumprimento dos objetivos da ONU, que é manter a paz mundial, é manter os países seguros, é evitar a existência de conflitos entre as nações. Mas, Morrinho, qual é o poder de fato que essa entidade tem mediante a ocorrência de conflitos internacionais? Essa entidade ela pode intervir diretamente ou indiretamente nessas situações conflituosas. A intervenção direta se dá através da atuação de forças militares da ONU, que nós chamamos normalmente de capacetes azuis, que são forças militares multinacionais de diversas nações que vão intervir sobre um determinado espaço do planeta. Se a gente for pensar em um exemplo recente, quando o Haiti passou por uma violenta guerra civil, foi feita uma missão de paz das Nações Unidas para aquela região, chamada MINUSTAH. E quem liderou essa missão de paz foi o Exército Brasileiro, junto a vários outros membros de outros exércitos ao redor do mundo. Tivemos missão com participação brasileira no Timor-Leste, no Sudeste Asiático, na virada do século XX para o século XXI. Então, é relativamente comum a gente perceber essa intervenção direta. Indiretamente, como que pode acontecer uma intervenção? Com sanções econômicas para aquelas nações que estão em guerra ou que provocaram uma situação conflituosa. É o que aconteceu, por exemplo, com o Iraque, com o Afeganistão, em conflitos recentes envolvendo atitudes terroristas bancadas por esses países ou supostamente bancadas por esses países. Beleza? Agora, quem faz parte desse organismo? Essa é uma questão muito importante.
O Conselho de Segurança da ONU é um órgão muito restrito dentro das Nações Unidas. Se a gente levar em consideração que a Assembleia Geral tem 193 Estados-membros, o Conselho de Segurança tem menos de 10% disso, tem apenas 15 países membros. E desses 15 países membros, existem 5 com uma posição privilegiada. Por que posição privilegiada? Porque são membros permanentes dentro do Conselho de Segurança. Quer dizer que nunca serão retirados dentro desse conselho. Ou seja, são aqueles que são os mais poderosos hoje no nosso planeta. E quais são esses países? A China, a Rússia, a França, os Estados Unidos e o Reino Unido. 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial. Rússia, grande herdeira da União Soviética, Estados Unidos, França e Reino Unido. E no caso da China, Morrinho? O caso da China representa o seu peso demográfico, político, econômico que tem hoje no planeta. Beleza? Então, 5 países membros que têm um outro detalhe, a possibilidade de vetar qualquer resolução que for tomada pelo Conselho de Segurança. Como assim, Morrinho, vetar qualquer resolução tomada? Quando a gente fala em uma resolução, uma intervenção militar, uma sanção econômica, uma advertência, qualquer um desses 5 membros se vetam, essa resolução não é levada adiante. E é interessante passar isso para vocês, porque acaba sendo um instrumento de mediação de relação de poder entre essas nações. Então, se você tem um aliado envolvido em uma resolução, você, enquanto membro permanente, pode vetar essa resolução para não prejudicar seu aliado. Ou, se você tem um inimigo envolvido numa resolução, um país rival envolvido, ou algum interesse político, econômico envolvido numa resolução, você pode construir alianças para que não haja veto algum a essa mesma resolução. Tá certo? Bom, além desses 5 membros permanentes com direito a veto, existem 10 membros rotativos. 10 membros que não são trocados todos de uma vez, mas a cada 2 anos a gente tem a troca de 5 desses membros. Então a gente teve a entrada em 2019 de 5 países que ficam de 19 até o final de 2020. E em 2020 tivemos a entrada de mais 5 países que ficam até o final de 2021. Portanto, biênios que são cumpridos aí por esses países que participam do Conselho de Segurança da ONU. No ano de 2019, tivemos a adesão da Costa do Marfim, país africano, Guiné Equatorial, também africano, Kuwait, país asiático do Oriente Médio, Peru, país latino-americano, na América do Sul, e Polônia, situada no leste europeu. Em 2020, com o biênio até 2021, Bélgica e Alemanha, representantes do continente europeu, Indonésia, representante do continente asiático, fica no sudeste asiático, é um tigre asiático, África do Sul, no continente africano, República Dominicana, na América Central, país latino-americano. E existe uma certa distribuição proporcional dessas vagas rotativas. Quando a gente olha para esse conjunto de vagas rotativas, a África e a Ásia têm direito a 5 vagas rotativas no Conselho de Segurança. O leste europeu, região a qual a Polônia é representante, sempre tem direito a 1 vaga. A América Latina, região representada hoje pela República Dominicana e o Peru, sempre tem direito a 2 vagas. E a gente tem essa mesma quantidade de vagas para os países da Europa Ocidental e do resto do mundo, hoje representados aí pela Alemanha e pela Bélgica. Mas é super importante lembrar, a representatividade das nações é muito baixa dentro do Conselho de Segurança. E por conta dessa situação, desde o começo do século XXI, em especial a partir do ano de 2005, foi formulado um grupo chamado G4, composto pelo Brasil, pela Alemanha, pelo Japão e pela Índia, com o interesse de ampliar o Conselho de Segurança da ONU, de aumentar o número de países membros de 15 para 25. Não só aumentando a totalidade desses países, mas aumentando o número de países que são membros permanentes, colocando mais 6 países permanentes dentro dessa entidade,
Seriam 2 países africanos, um da América Latina, um da Europa Ocidental e 2 do continente asiático. Claro que Brasil, Índia, Alemanha e Japão contemplariam 4 dessas vagas aí de novos membros permanentes. E as outras 4 vagas, Morrinho, seriam vagas rotativas distribuídas entre esses 4 blocos. Uma vaga para a Ásia e África, uma vaga para a América Latina e Caribe, uma vaga para o Leste Europeu e mais uma vaga para a Europa Ocidental e demais regiões do planeta. Morrinho, isso vai de fato acontecer? Dificilmente. Por quê? Porque é uma resolução que precisa ser votada pelo Conselho de Segurança. E as rivalidades históricas pesam muito nesse sentido. A rivalidade da Índia com a China, do Japão com a China, do Japão com a Rússia. Essas rivalidades acabam dificultando essa ampliação do Conselho de Segurança. A rivalidade, por exemplo, que existe no continente europeu, entre Alemanha e França, Alemanha e Reino Unido, a possibilidade de outros países também pleitearem essa vaga enquanto membros permanentes, como é o caso da Argentina, como é o caso do Canadá, como é o caso da Itália. Quer dizer, existem muitos interesses envolvidos dentro desta reforma do Conselho de Segurança. Dificilmente isso vai aparecer nos vestibulares esse ano, mas já foi tema de questão, tá? Já faz muito tempo que isso não aparece, mas, enfim, está dentro do conteúdo programático que a gente tem que trabalhar. Beleza, turma? Espero que vocês tenham entendido bem essa introdução à geopolítica. Iremos aprofundar muito essa discussão ao longo das próximas aulas. Façam os exercícios, tirem suas dúvidas, cuidem-se sempre. Um grande abraço, muito obrigado pela participação de vocês. Até um próximo encontro. Tchau, tchau, gente.